Bom dia vida, com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, o seu, o meu, nosso programa maravilhoso, não é mesmo? Gente, um assunto imperdível, saúde mental versus notícias tóxicas. Como anda a sua saúde mental? Você é aquela pessoa que quer saber de tudo, quer dar notícia de tudo, quer estar por dentro de todos os assuntos. E tudo é bom, não é mesmo, gente? Será que você tem um filtro? Será que você seleciona os assuntos que entram, que chegam na sua casa? Pois então, para falar sobre a saúde mental, para dar dicas de como manter a saúde mental em dia, nós convidamos ela, a psicóloga doutora Viviane Gaspar. Um bate-papo muito legal que vai ensinar você a selecionar os conteúdos, os assuntos que chegam aí na sua casa, tá certo? Espelho mágico tá liberado, doutora Viviane vai falar, espelho mágico é um bom assunto sempre, não é mesmo? Mas antes eu quero te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de se vestir bem? Gente, vejam essa calça, que maravilhosa, com esse cropped lindo, a manga maravilhosa, um pretinho nada básico, lá da Autêntica Boutique. Sigam agora mesmo aí o perfil da Autêntica Boutique e peçam descontos. Os acessórios lá da RB Semijoias. Um abraço para a Bruna, para essa turma toda que promovem o Espelho Mágico, não é mesmo? Muito bom dia, Viviane. Tudo bem com você? Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Que Tudo prazer ótimo. Receber você aqui, né, Viviane? Prazer é todo meu. Muita gratidão pela oportunidade. Primeira vez que vem ao nosso programa, primeira de muitas, não é isso? Isso mesmo. Saúde mental. Ai, gente, eu falo que a riqueza da atualidade, depois da pandemia, a riqueza é a saúde mental. Estou certa, doutora Viviane? Certíssima, Patrícia. Tão importante a gente prestar atenção nisso, que passa muito sem a gente perceber. Não estamos cuidando tanto, né, daquilo que a gente não conhece tão visivelmente. Nossos pensamentos, nossas emoções. E são tão importantes para nós. E como manter essa saúde mental em dia, doutora Viviane? Tem gente que acha que para estar com a saúde mental em dia tem que estar tudo 100%. A vida financeira, a vida profissional, a vida amorosa, a vida familiar. Mas a gente sabe que a vida geralmente é um malabare, né? Você equilibra um prato aqui, outro ali. Mas como manter a saúde mental em dia? Perfeito. Para mantermos a saúde mental em dia, precisamos prestar atenção em alguns detalhes. Não existe essa vida perfeita. Isso que você acabou de descrever, talvez nas redes sociais, né, em alguns filmes com aí uma direção para esse final feliz. Um roteiro bacana. Um roteiro bacana. Mas a vida real, ela prevê altos e baixos e dificuldades nas diferentes dimensões que nós temos. Familiar, profissional, social, aquela que é íntima, que a gente traz com a gente, que não compartilha com ninguém. Mas o importante é a gente se lembrar disso, que não é uma positividade que vai preservar a nossa saúde mental. Inclusive, isso é ponto de atenção. Existe um movimento, uma tendência de trazer para as discussões essa positividade tóxica. A nossa vida é permeada de situações difíceis, de situações dolorosas, de notícias ruins, desagradáveis, angustiantes, de desesperança, de situações em família e na profissão e social, enfim, que nos trazem para uma sensação muito desconfortável. Mas isso é humano, essa é a nossa natureza. E a gente precisa aprender a lidar com esse alto e baixo do decorrer da vida. Para dar conta, né, doutora Viviane, eu percebo claramente que hoje nós temos, assim, uma geração casca de ovo, né, muito frágil. Às vezes os pais tentam aí minimizar algum impacto negativo. Aí, mas você está querendo passar uma vida poliana para os seus filhos, né? Poliana porque, principalmente eu que estou sempre gratidão e alegria. Gente, mas a gente tem que ter a noção para saber lidar aí com os dissabores da vida, não é isso, doutora? Isso mesmo. A gente precisa descobrir quais são as situações, os ambientes, as relações que nos tiram dessa sensação de bem-estar. Sabemos que eliminar situações de frustração,
situações desagradáveis, não vai contribuir para o bom desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e também não vai preservar as nossas relações no nosso círculo familiar, social e profissional, só porque está tudo bem. De forma alguma. Pelo contrário, quanto melhor a gente aprende a lidar com aquilo que nos traz desconforto, com aquilo que mexe com a nossa emoção, melhor fica a qualidade das nossas relações. Educando os sentimentos, é isso? Isso. Tem um termo muito interessante de Rubem Alves que ele traz da pedagogia da sensibilidade. Que ótimo! Ou seja, a gente aprende a identificar o que está acontecendo comigo. O que está diferente na minha forma de pensar, na minha maneira de sentir e também na minha maneira de agir. E essa como é eu vou educação. reagir, né? Porque às vezes o que é do outro é do outro. O outro tem uma ação, mas sobre o outro não tem controle. Mas e a minha reação, não é assim? Isso. Agora eu quero saber o seguinte, estamos vivendo uma comunicação integrativa. O rádio ligado o tempo todo, as redes sociais, né? Parece um vício as redes sociais. O tempo todo a gente tem a sensação assim, parou no semáforo, você quer pegar o telefone, não é assim? Uma loucura. Isso. Aliás, não deve fazer isso, né, gente? Mas deu um minutinho no trabalho, você vai certificar o WhatsApp. O tempo todo parece que o cérebro da gente trabalha com as redes sociais. Rádio ligado, redes sociais ligadas e a televisão também. Um excesso de informações. Como filtrar isso tudo, doutora Viviane? Olha, muito importante falarmos sobre isso. Quando você diz sobre o que está disponível e como o nosso cérebro capta e lida com isso, a gente precisa trazer à tona a questão natural, biológica, como o nosso corpo é preparado para isso. Então, o nosso cérebro, a nossa estrutura, ela já é preparada para aquilo que nos traz algum risco, alguma ameaça. Isso a gente conhece como o termo viés de negatividade, tem a ver com a nossa sobrevivência. A condição humana e evolutiva já diz disso. Nós precisamos lidar com as ameaças para que a gente possa conduzir, né, a evolução. Ok. Porém, no dia a dia, o que acontece? Esse movimento de estar o tempo todo acessando a informação, o cérebro também entende que precisa se manter ativo constantemente fazendo aquele caminho, né, as sinapses neurais. E aí não descansa. Então, todo momento que a gente tem, que seria uma oportunidade para levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, ver uma foto da família, olhar pela janela e apreciar o ambiente, enfim. Ficar à toa. Permitir o ócio, né? O ócio. E aí o que acontece? A gente, nesse momento, a gente se impede, né? A gente vai naquele ritmo automatizado de acessar a informação. Fica o tempo todo no automático, né? Não para assim para poder falar, poxa vida, eu preciso de pensar, preciso de raciocinar, eu, por exemplo, eu gosto muito do ócio, eu preciso de ter assim um tempo para pensar em nada. Isso. Porque é desse ócio que nasce a criatividade da gente, não é isso, doutora? Exato. Então, você está trazendo outro aspecto. O contraponto daquilo que o nosso organismo já faz para nos proteger, para nos colocar numa condição de alerta, é também uma outra condição natural, que é a neuroplasticidade. Para isso, a gente precisa do que a gente chama de tempo de recuperação. E o cérebro, ele precisa disso também para fazer essas novas circuitarias neurais. Ou seja, a saúde mental precisa do equilíbrio entre situações que sim, são situações de risco, de ameaça, de desconforto, e aí eu vou ativar determinadas áreas, mas também desse tempo de recuperação para que eu possa acessar criatividade, engajamento, relacionamento social, empatia, compaixão, gratidão e assim por diante. E como o cérebro também não confundir o que é o real, o que é a vida na rede social. Porque a gente vê muito, doutora Viviane, que as pessoas estão deixando de viver a vida ali no real. Às vezes está num show, não está nem curtindo o show, que é só publicar o que está vendo para outras pessoas, né? Mas e você que está ali na plateia, você não tem aquela experiência do real mesmo? Você tem que ver só pela lente? Como que a gente pode fazer esse filtro, essa importância do dia a dia, da gente ter relações mais saudáveis? O que a gente precisa lembrar?
que quando eu estou acessando, que seja, né, pela rede social ou por outro canal, um vídeo, uma situação ao vivo ou não, e aquilo desperta em mim sensações que tem a ver com a nossa trajetória, com a nossa história de vida. Isso por si só reserva interpretações. E aí o que acontece? Quando eu estou um pouco desconectada de mim mesma, né, do que está acontecendo comigo, naturalmente o nosso foco de atenção está fora de nós. E aí, aquilo que eu vejo fora tem mais importância do que está acontecendo realmente comigo. Esse é o cuidado. Então, o filtro é, ok, é gostoso ver aquilo, se divertir, acessar as emoções que acessam, mas eu também preciso prestar atenção, voltar a atenção para mim e dizer, ok, isso é ali. Mas o jardim e comigo, do outro é mais florido. Né? E comigo, o que está acontecendo? O que efetivamente eu estou sentindo? Qual é a experiência aqui e agora? Como que eu posso desfrutar dessa informação de uma maneira mais saudável? Bom, gente, que assunto maravilhoso, não é mesmo? Daqui a pouquinho a doutora Viviane Gaspar, ela que é psicóloga, vai dar dicas para você filtrar melhor aí as informações, as notícias que chegam na sua casa, tá certo? Bom, mas agora eu quero dar uma dica. Por falar em saúde, todo mundo sabe que o Laboratório Mansoni é o nosso parceiro. Como está a sua saúde? O check-up está em dia? Ligue agora mesmo para o Laboratório Mansoni. O telefone está na sua tela. 3274-8630. 3274-8630. Estamos de volta com o Espelho Mágico e hoje falando sobre um assunto muito importante, saúde mental. Como anda a sua saúde mental? Você tem o hábito de consumir todas as notícias tóxicas, crime, coisas ruins? Como é que é o seu dia a dia? Hoje com a gente aqui no estúdio a doutora Viviane Gaspar, ela que é psicóloga, falando da importância de se manter a saúde mental. Doutora Viviane, no primeiro bloco você deu uma aula aqui pra gente, falando da importância da gente ter alguns momentos íntimos, saber avaliar. Tem dia aí, aquela tranquilidade também, você deu toda uma explicação. Se você perdeu, gente, acesse aí no YouTube ou no Instagram, @PatriciaJoe, que você vai acompanhar o primeiro bloco, tá certo? Agora, no segundo bloco, nós temos aqui dúvidas de ouvintes e telespectadores. O Gilberto mandou para mim aqui assim a seguinte pergunta, doutora. Como avaliar as sensações e saber quais notícias devemos consumir, doutora? Ótima pergunta. Primeiro, ele já toca num ponto importante, a gente aprender a observar e identificar as nossas sensações, as nossas emoções e como isso afeta a nossa mente e o nosso comportamento. Então, a dica é, o desconforto nem sempre vai aparecer no físico, né? Aquela sensação assim no peito, ou a mão fria, ou uma agitação, mas ela aparece no ritmo dos pensamentos, quando os pensamentos ficam muito agitados e a gente percebe que fica impregnado, você fica repetindo aquele pensamento de forma intensa. Então já é um ponto de atenção, é um alerta, é um sinal que a gente precisa cuidar disso. A seleção das informações deve partir do princípio da utilidade. O que efetivamente você vai usar desta informação? Ela está te servindo para qual finalidade? Isso é muito importante porque, na maioria das vezes, a gente consome a informação sem aplicá-la no nosso dia a dia. Quando você tem uma necessidade profissional, ótimo, você está direcionando para a sua necessidade profissional. Caso contrário, cuide de prestar atenção se isso é útil para você ou não. Pois então, e principalmente nós estamos falando de redes sociais também, às vezes as pessoas elas acabam de saber uma notícia, às vezes a notícia é ruim, é um crime, uma violência, alguma coisa nesse sentido. Às vezes a pessoa ainda nem conferiu, nem checou a informação, se é verídica, se é aquilo mesmo, e começa a compartilhar pelo WhatsApp, pelo Instagram. Isso também prejudica muito a saúde mental das pessoas, não é mesmo, doutora? Prejudica muito e tem a ver com o que nós conversamos no primeiro bloco. Ou seja, quanto mais eu faço esse movimento de acessar e compartilhar, não só prejudica a minha condição, como também eu estou contribuindo para prejudicar a condição de saúde mental do outro, porque eu não sei como que aquela mensagem vai chegar para o outro e qual a condição do outro ao receber aquela informação.
Precisamos prestar atenção nisso, na postura de empatia, de compaixão. Se aquilo me faz mal, naturalmente vai fazer mal a outras pessoas. E isso deve ser cuidadoso. Repensado, né? Olha, a Simara, nossa telespectadora, seguidora, um abraço para você, do bairro Camargos, mandou pra gente o seguinte: Patrícia Joe, sou extremamente estressada. Aprendi a ter no dia um momento de preocupação. É aquele momento onde eu resolvo todas as pendências que tenho. Isso é indicado, doutora? Ótimo, é muito indicado e a gente também pode chamar de momento de recuperação, que é, na verdade, você dar atenção àquilo que está te incomodando, que está te preocupando, está tirando o foco de outras coisas. Então, você dedica o tempo necessário para resolver aquelas questões, para se planejar e organizar aquilo e dar sequência nas outras demandas no restante do seu dia. Correto. É muito bem A indicado. seguidora Ana Paula também mandou pra gente. Ela disse o seguinte: Patrícia Joe, tenho mania de checar a cada minuto as minhas mensagens do WhatsApp. Fico muito preocupada quando eu demoro para responder. Ou seja, é uma ansiedade da Ana Paula, não é, doutora? Sim, e isso diz da necessidade de estar sempre disponível para atender a demanda do outro. Pois então, e a gente trabalhando, né? Como é que pode, assim, estar o tempo todo respondendo mensagem? Não tem jeito, né? E nós não estaremos 100% disponíveis, né? Então, a gente precisa ter atenção para determinar o limite disso. Olha, Ana Paula, eu tenho uma notícia boa para você. Nós tivemos essa semana a atualização do WhatsApp. E agora, pela atualização, a pessoa que está do outro lado não vai saber se você está online ou não. Se você também sair do grupo a qual você pertence, as pessoas também não saberão. Então, também é muito interessante porque em alguns momentos a privacidade da gente é muito invadida, né, doutora? Isso mesmo, principalmente em relação a isso. As pessoas começaram a achar que a gente tem que estar disponível o tempo todo porque você está online. Uma boa notícia essa. Adorei, viu, WhatsApp? Eu também. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui, gente. Olha só essa pergunta que eu gostei. A Karina de Sabará, um beijo para você, Karina, tá perguntando: tem um limite correto, um limite certo que eu devo ficar nas redes sociais diariamente, que eu posso ficar? Ou para jornais também, qual é o limite do tempo ideal para você não consumir informações tóxicas, doutora Viviane? Esse limite, ele é muito pessoal, né? E vai com relação a essa dinâmica de qual é a minha necessidade profissional, qual é a minha necessidade pessoal. Então, você pode estabelecer no máximo, aí existe uma orientação de no máximo 1 hora, e você distribui essa 1 hora. Então, 15, 20 minutos num primeiro momento do dia, 20 minutos em outro e 20 em outro. Ou, eu preciso disso aqui um pouco mais de tempo, então 30, 40 minutos num momento e 20 no outro. O importante é que ao todo isso seja em torno de 1 hora. O Renato Dias é de Betim, um abraço para a turma em Betim. Ele está dizendo o seguinte: Patrícia Joe, o meu casamento está em crise. A minha mulher não larga o telefone na hora de dormir. Tenho necessidade de dormir cedo, mas ela insiste. A luz do celular me atrapalha, o barulho das teclas. Infelizmente, não estamos chegando num acordo com relação a isso. É uma reclamação muito recorrente aqui, doutora Viviane, essa situação do Renato. Será que nós temos aí uma política, né, uma etiqueta para mexer no celular? A gente precisa sempre se lembrar dessa etiqueta que é o meu limite termina onde começa o do outro, né? Então, se a minha atitude está incomodando o outro que está ao meu lado, seja ele quem for, preciso cuidar disso. Empatia, e lembrando, né? Empatia, e lembrando que na hora de dormir, a luz do celular, ela vai ativar, né, no nosso cérebro essa sinalização de que não é para desligar. Então, o cérebro vai ficar ativo. E aí, Não atrapalha descansa, mesmo, né? o sono, não só o dela, como do esposo, no caso do que ele está descrevendo. Obrigada, Renato, pela sua colaboração. A Letícia de Contagem, um abraço para ela, mandou a pergunta falando o seguinte: limite de exposição que ela tem, ela quer saber qual que é o limite da sua exposição no Instagram. Ela fala que ela fica o tempo todo nas redes sociais, só que ela começou com isso, ela tinha 15 anos. Hoje, ela já está com 17. Adolescente ainda, Letícia, né? Então, ela quer saber, tem algum limite aí para o Instagram e tudo? Qual é que é o ideal?
Esse limite também, ele não é determinado. A gente precisa conhecer o que está saudável nisso e o que deixou de ser saudável. Então, se eu me tornei refém, ou seja, eu preciso estar o tempo todo, né, publicando, dando notícia do que está acontecendo, já deixou de ser saudável. É super gostoso, prazeroso estar nas mídias, compartilhar, principalmente na idade dela. 17 anos, claro, né? Faz parte, né, do cotidiano e do ciclo social. Isso é muito compreensível. A questão é essa, é quando a gente percebe que eu já me torno refém, ou seja, eu fico desconfortável se eu não estiver publicando. Então aí a gente tem um problema. Sente e precisa falta, ser cuidado. Né? Isso. Olha, Letícia, eu como mãe também de adolescente nessa idade, eu vou te falar, 17 anos você vai encarar um belo de um vestibular pela frente, aproveite o seu tempo, vai estudar, vai ler um livro, ouvir um bom podcast, pode estar na rede social, mas utilize o seu tempo de uma maneira mais efetiva, onde vai ajudar você aí nos estudos, né, doutora? Isso, diversificando, né, as maneiras de se colocar nesse universo. Por falar em podcast, tem mais uma pergunta aqui. A Luciana disse o seguinte: fui extremamente aí oposta a notícias. Eu sou. Sou extremamente oposta a notícias, Patrícia. Não gosto, fico triste em ouvir notícias ruins. Por isso, tento aprender muito com podcast, com assuntos relacionados que sejam do meu interesse. Acho que isso é um jeito de me escapar de tanta notícia ruim. É isso mesmo, doutora? Excelente, é isso mesmo. Ou seja, ela já está praticando esse filtro, né? Nós temos aí 3 passos importantes. O primeiro é sinais de alerta. Então, ela já reconheceu que existe um desconforto quando ela acessa essa informação. Ótimo. Segundo passo é como, né, que eu posso filtrar. Então, ela já selecionou onde, a fonte, que é o terceiro passo, e o que ela quer, o tema, o assunto que interessa. Então, ela está praticando exatamente o que a gente sugere e recomenda. Gente, eu adoro podcasts também, sabe? Principalmente a hora que você vai para o trabalho, se você estiver de carro, ou de ônibus também, com fone, né? Isso. Você seleciona ali, às vezes com 5 minutos, você tem um aprendizado maravilhoso, escolhe uma boa fonte, né? E realmente, eu acho que é o futuro. Eu acho que as nossas aulas também, elas vão se adaptar aí para as crianças, adolescentes, para ser mais criativas, né? Doutora Viviane, estamos chegando ao final do programa. Onde te encontrar? Bom, pelas redes sociais eu vou indicar o meu site, cuidandodequemcuida.com, e no Instagram, Viviane Gaspar, ou melhor dizendo, _ Viviane Gaspar _ e Experiência do Cuidado. Está aí na sua tela. Doutora Viviane, volte sempre, muito simpática, falando de um assunto tão importante. Mais alguma consideração? Não, acho que reforçar o filtro, né? A gente precisa sempre olhar para o que a gente está sentindo, selecionar o assunto e escolher melhor a fonte. Assim a gente cuida das nossas relações. Muito bom, gente. Viver cuidando de gente. Ela falou aí, é verdade, né? Vamos cuidar da gente primeiro também, porque para cuidar do outro a gente tem que estar bem, né? Exatamente. É a teoria do avião, né, doutora Viviane? Às vezes a pessoa quer fazer tudo para as pessoas, mas ela mesma não está bem. Então, se você aí percebe que alguém não está bem, por favor, compartilhe aí esse programa, fale da importância da saúde mental, a importância de cuidar aí da boa energia e da boa informação. Bom, gente, o Espelho Mágico vai ficando por aqui. Volte sempre, viu, doutora? Muito obrigada, obrigada. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Gratidão e alegria. Um bom final de semana, uma semana abençoada, maravilhosa. Tudo de bom para vocês. Até mais.